Bem-vindos a mais uma sessão das conferências Grandes Obras da Literatura Universais, promovida pela Cátedra Cascais Interartes, uma instituição que existe sob os auspícios da Fundação Dom Luís I e que é uma unidade de investigação da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Hoje vamos abordar um autor eh, profundamente conhecido, com um grande impacto na cultura popular contemporânea, desde o cinema à banda desenhada, passando pela música. E que todavia foi um autor que, quando do seu aparecimento, não foi de imediato reconhecido, aliás, demorou algum tempo a ser reconhecido no seu próprio país, nos Estados Unidos da América. Estou a referir-me, como sabem, a Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, que de facto foi muito bem acolhido pela Europa na altura, nomeadamente pelos franceses, mas que demorou muito tempo a ter um impacto reconhecido, enfim, o seu valor reconhecido, não só apenas enquanto escritor, enquanto criador, mas também enquanto teorizador, nomeadamente sobre o conto. E que é algo que só vai acontecer já na segunda metade do século XX, quando o Matheson escreveu um famoso ensaio sobre aquilo que seria o cânon dos primeiros grandes escritores americanos. Ele chamou-lhe o Renascimento Americano, e tinha, portanto, 5 autores sobre os quais se focava. Havia, digamos que, duas ausências que hoje em dia serão por mais evidentes para todos nós. Uma delas era Edgar Allan Poe, outra era Emily Dickinson. Emily Dickinson até se poderia perceber, tendo em conta que a obra dela só viria a ser publicada muito mais tarde em termos globais. Relativamente àquilo que acontece com Edgar Allan Poe, não é exatamente assim. A obra dele já era de facto conhecida. É uma obra, como eu estava a dizer, particularmente exótica face àquilo que era então o universo literário e cultural norte-americano, e que, como eu disse ainda há pouco também, que continua a exercer hoje em dia um grande fascínio junto de sucessivas gerações de leitores. Para nos falar de Edgar Allan Poe, temos, enfim, a pessoa certa, a Maria Antónia Lima, professora associada da Universidade de Évora, e que é alguém que desde há muito que vem estudando, que vem investigando este arco temporal, portanto, meados do século XIX nos Estados Unidos, com particular ênfase para a dimensão gótica. Edgar Allan Poe é um dos seus autores de predileção, e eu não vou tomar mais tempo. Agradeço à minha colega pela sua disponibilidade e pela forma como de imediato acedeu ao convite que lhe endereçamos, e passava a palavra à professora Antónia Lima. Antónia, muito obrigado, faz favor. Muito boa tarde, muito obrigada eu por este amável convite. Aproveito também para felicitar a Fundação Dom Luís I e a Cátedra Interartes, Cascais Interartes, por esta iniciativa, enfim, que tenho seguido com muito interesse desde o seu início. Eu vou passar, então, ao início da partilha do ecrã, com licença. Hum. Ora, eu passo a apresentar os objetivos, desta palestra. São eles sublinhar a persistência do tema da perversidade e sua importância no processo criativo de Edgar Allan Poe, reconhecer o humor para além da expressão do terror nos seus contos, e demonstrar também a continuidade e atualidade da obra de Poe e sua influência em vários escritores e artistas. Relativamente ao primeiro objetivo, convém dizer que Poe sempre viveu entre
a racionalidade da sua criação literária e a irracionalidade dos seus impulsos perversos, que o tornaram dependente do álcool, contradição que ele projetou nas suas personagens e na sua ficção. Pode dizer-se que Poe foi o artista da sua própria perversidade, tendo sido o primeiro a abordar este tema nas suas implicações psicológicas, antecipando assim a psicanálise freudiana. Daí que esta apresentação se tenha centrado mais nesta temática recorrente em muitos dos seus contos, tendo sido selecionados os que mais se relacionam com a arte e que incluem personagens artistas ou que possuem uma sensibilidade estética. De facto, o impulso estético em Poe acaba por ser coincidente com um impulso perverso. Hum, Aliás, Harold Bloom referiu que toda a sua obra é um hino à negatividade. Vamos ver de que forma isso se concretiza nos seus contos. Temos aqui uma uma imagem que refere a primeira edição de contos de grotesco e arabesco, onde Edgar Allan Poe apresenta um prefácio em que se refere esta frase que ficou célebre, que o terror não seria para si da Alemanha, mas da alma. Ora, é este terror da alma que vai contaminar toda a sua obra e que vai provar que o gótico americano, a partir desta época, vai ter uma componente profundamente psicológica que o vai diferenciar do gótico tradicional inglês. Hum, Na verdade, o conceito de perversidade aparece definido em 2 contos, embora aplicado em vários, mas eu começaria pelo Gato Preto nesta versão original inglesa, vou passar para a tradução. E na verdade, temos aqui uma definição que apresenta a perversidade como algo, enfim, irracional, hum, absurdo até, e muito primitivo, difícil de ser explicado e, portanto, não racionalizável. A perversidade é um dos impulsos do coração humano, não é? Quem não se surpreendeu 100 vezes a cometer uma ação estúpida ou vil pela única razão de saber que não devia cometê-la? Não temos nós uma inclinação perpétua, apesar da excelência do nosso julgamento, para violar o que é a lei, simplesmente porque a compreendemos como tal? Ora, este espírito de perversidade, dizia eu, vem causar a minha derrota. O narrador refere isto como uma confissão. Era este desejo ardente e insondável da alma de torturar-se a si própria, de violentar a própria natureza, de praticar o mal, pelo mal, apenas pelo gosto do mal. Hum, Eu passaria agora ao outro conto, que apresenta este conceito, mais desenvolvido de uma forma mais teórica. É quase o conto é quase um tratado do terror, do terror provocado, pela culpa deste impulso, na verdade, não é, continua a não ser racionalizável, como vamos ver. Diz-se, aliás, este conto aparece com vários títulos, um deles é O Demónio da Perversidade. Há, aliás, um título muito preferido por Baudelaire, que ficou muito influenciado pela obra do autor e sobre o qual ele escreveu uma das melhores biografias que existe. Um princípio primitivo e inato da ação humana, não sei o que de paradoxal, a que chamaremos perversidade,
um móvel sem motivo. Sob a sua influência agimos pela simples razão que não deveríamos. Em teoria, não pode existir razão mais irrazoável. É uma tendência esmagadora para praticar o mal pelo mal. Portanto, são ideias recorrentes que já o Gato Preto tinha apresentado e que aqui aparecem mais desenvolvidas e teorizadas. É um impulso incompreensível e contraditório. Mais uma vez, a contradição está sempre presente na obra de Poe, ele que foi e que possuiu também uma personalidade extremamente contraditória. Daí que o efeito do impulso em Poe e na sua obra se possa traduzir por isto, por vermos um Poe paradoxal, dividindo entre a irracionalidade e a racionalidade, vítima deste impulso perverso, mas ao mesmo tempo possuidor de uma capacidade artística em controlá-lo. E muitos críticos e alguns biógrafos apresentam o autor como com esta dualidade. Por um lado, privilegiado, mas por outro, amaldiçoado pelo seu gênio. Reconhecer o lado negro da personalidade como algo real que contamina todas as personagens e até o seu processo criativo foi, na verdade, a intenção central de Poe ao abordar esta temática, como já disse, foi dos primeiros, se não o primeiro autor a fazê-lo nesta época. Daí que as suas personagens resultem como duplas e fragmentadas, quase sempre sofrendo cisão psíquica. A criatividade surge também como uma prática perversa e autodestrutiva, algo que até aqui penso que poucos autores o fizeram. Poe também será pioneiro em revelar o lado negro. Daí que a sua obra acabe por se apresentar também dual e dividida entre o terror e o humor. Daí que o título atribuído por si aos primeiros contos publicados, contos de grotesco e de arabesco. Repare-se que ele não fala de gótico, fala de grotesco, e isso porque neste conceito de grotesco nós podemos ver associados o conceito de terror e de humor, o cómico e o trágico. Daí que todo este processo criativo também e esta abordagem, sobretudo deste conceito muito pouco popular na época, sobretudo no meio literário, servisse também para contrariar o conformismo cultural do século XIX, os falsos valores da moral dominante e o pensamento racionalista e também a visão otimista do American Dream. Passaria agora para o conto mais conhecido, um dos mais reconhecidos até a nível da crítica, que é A Queda da Casa de Usher, que é, na verdade, um conto onde tudo aquilo que tenho estado a referir se materializa em personagens e em imagens. Trata-se de uma fábula da personalidade dividida, dessa cisão psíquica de que já falamos, e torna-se também numa alegoria psicológica. A casa acaba por não ser uma simples casa, mas é, sobretudo, uma metáfora da mente humana. Os Ushers, a família em si, acabam por ser uma família de artistas e a casa torna-se uma casa-museu, onde existem quadros, existe uma decoração muito cuidada, que parte até do arabesco, etc. E, portanto, o conto também apresenta, a partir da sua personagem central, Usher, Roderick Usher, uma caricatura do artista romântico e dos seus excessos, das suas obsessões.
A queda de casa acaba por também representar, o desmoronamento da razão e da razão, hum, humana no geral, mas também da razão da personagem central. A fenda que a divide e que ameaça a sua fragmentação e a sua queda, a sua decadência, profetiza e também a dissolução iminente da ordem racional e representa a fragmentação e a cisão psíquica de Usher. É, na verdade, tudo isto se torna mais uma vez uma variação do tema da perversidade, onde vemos o artista a necessitar destruir para criar e impulsos criativos que são simultaneamente destrutivos. Também aqui nós podemos ver mais uma vez a aplicação da teoria do impulso do perverso, pela atração pelo abismo da total irracionalidade, pela qual a personagem central passa. A figura feminina central, Madeline, a sua irmã, acaba por morrer enquanto Usher produz arte, o que é significativo também relativamente ao lado negativo, à representação do lado negativo do processo criativo. O extremo esteticismo de Usher acaba por torná-lo num artista perverso, não muito diferente do próprio Edgar Allan Poe, e será provavelmente um dos seus alter egos mais conseguidos. Há aqui também a referir a expressão de excessos do idealismo negro romântico, protagonizado até pela personagem principal, que conduz o artista à loucura da arte pela sua obsessão. É claro que um dos contos mais evidentes, em que se exprime de uma forma mais evidente esta temática, é o Retrato Oval, em que um artista obsessivamente procura captar na sua arte a imagem da sua esposa, belíssima, e acaba por se esquecer da existência da mesma, pela sua obsessão em produzir um efeito esteticamente belo na sua obra de arte. Esta acaba por definhar e a obra acaba por se preservar. O que faz deste conto uma representação da própria perversidade do artista e das suas obsessões, dos seus excessos. Também é um retrato de uma arte que mata aquilo que objetiva, e vemos também aqui representada uma atitude estética que só na destruição vê a origem da criação. Existe, claro, uma referencialidade de Poe, a sua ficção, por muitos críticos chamada a ficção da perversidade, mais se torna evidente e mostrando uma tendência do seu próprio processo artístico. Mais uma vez, o impulso estético equivale a um impulso perverso, e é claro, temos aqui um conto que já antecipa aquilo que Oscar Wilde viria a criar no seu retrato de Dorian Gray, criando um exterior e refletindo sobre esta questão ética, de um exterior esteticamente belo, mas de um interior moralmente horrendo. Adorno também reflete um pouco sobre esta questão na sua teoria estética, dizendo que as obras de arte são negativas a priori em virtude da lei da sua objetivação. Causam a morte do que objetivam ao arrancá-lo à imediatidade da sua vida. Mais uma vez, temos aqui uma questão estética favorável a este argumento também. A Máscara da Morte Vermelha é outro onde encontramos uma personagem também central com competências estéticas muito apuradas, além de Usher. Um, este conto foi muito influenciado por um outro conto de Hawthorne, Always Masquerade, em que também há uma máscara, de certa forma. Neste conto aqui, esta máscara acaba por representar a intrusão física da morte,
o príncipe Próspero, com um nome que lembra Shakespeare e a sua tragédia de Tempest, a Tempestade, é um esteta, um vilão que deseja o controle de uma realidade horrível, uma peste denominada Morte Vermelha. Ele será também um arquiteto da sua própria prisão. Este controle autoral acaba por precipitar a morte de todos os convidados do seu palácio, que acaba por se tornar numa estrutura opressiva, sendo esta a sua hubris, de presunção de conhecimento, claro. O conto acaba por se afirmar também como um paradigma da aniquilação, em que no início está já marcado o nosso fim. Isto foi uma ideia muito desenvolvida em Eureka, por Poe, uma cosmogonia em que ele refletiu sobre a origem do universo, dizendo que no início do universo, no início da vida, está já contida, já está já contido o seu fim, ou seja, no início da vida está já contida a morte. E, portanto, este conto representa também este princípio teórico sobre o qual ele muito refletiu. Tem um simbolismo muito interessante relativamente às cores utilizadas, nos 7 quartos, aliás, que mostra uma progressão de azul a leste, em que podemos ver o símbolo do nascimento, e preto a oeste, simbolizando a morte. As cores atribuídas aos diferentes quartos identificam as várias personalidades que seriam atribuídas, que seriam atribuídos a estes quartos. A estrutura estética do conto acaba por apresentar uma atmosfera de antecipação, com um processo de destruição inevitável, mais uma vez trágico. Por isso, os críticos consideram o conto como uma parábola da destruição do universo. Cósmica, na verdade. O terror de Poe é aqui expresso também, lá está, com esta dimensão cósmica e muito real, que fazem lembrar as tragédias de Shakespeare, como já dissemos. Mais uma vez, a condição trágica do indivíduo é aqui sobressaída, o que faz supor que Poe seria alguém que já refletia muito sobre a existência humana e poderíamos até considerá-lo um existencialista à avant la lettre. Temos também algumas adaptações, sobretudo a adaptação de Roger Corman, que ficou célebre em 1964. Corman, que adaptou muitos dos contos de Poe, nem sempre com o mesmo sucesso aqui, na verdade, esta torna-se uma imprescindível e mesmo prima do cinema, em que as sequências oníricas e psicadélicas são constantes, a fotografia em Technicolor de Nicholas Ray está muito presente e valorizou muito esta adaptação. A Corman foi sempre também um realizador interessado em expressões do inconsciente e da irracionalidade, e por isso interessado nos contos de Poe. A atmosfera nesta adaptação é muito desoladora, o universo decadente, como aliás bastante fiel até ao conto. Nestas adaptações, Corman acaba por criar um mundo muito artificial, criado por uma personalidade instável e em risco de colapso, sempre muito trágica, portanto. Mas tratam sempre, ele sempre gostou, mesmo noutros filmes que realizou, de
personagens inteligentes em busca de identidade e de integração da personalidade, e que, na verdade, são quase todas as personagens centrais destes contos que eu referi de Poe e de alguns outros também. Em relação aos temas principais que podemos encontrar na obra de Poe, eh, começarei por um clássico, muito repetido, que é exatamente a morte de uma mulher jovem e bela. É o assunto mais poético que existe, e isto está afirmado pelo autor na sua filosofia da composição. Outro dos temas é o de os talentos criativos assombrados e amaldiçoados, nesta dualidade, portanto, a desintegração psíquica, impulsos autodestrutivos, procura de conhecimento proibido, o mistério da morte, a morte, a aniquilação, a culpa, a alienação, esquecimento, etc. E sempre a oposição entre a ordem e o caos, a racionalidade e a irracionalidade. A expressão dessa visão existencial de um mundo de incertezas, repleto de violência e crueldade, fazem das obras de Poe ainda muito atuais e muito sintonizadas com o nosso tempo. Em relação às suas técnicas de escrita, devemos falar da unidade de efeito, que o autor muito explicou na sua filosofia de composição, relativamente ao processo de criação do Corvo. Depois temos os narradores não fiáveis, quase sempre o não são. Não devemos confiar naquilo que nos dizem e suspeitar sempre. Aliás, o suspense vem bastante deste tipo de narradores. A introspeção psicológica das personagens é constante, uma ironia romântica também, e algo que fascinou Hitchcock e que é contar algo inacreditável com uma lógica fascinante. Isto prendeu muito Hitchcock e influenciou bastante. O tema da irracionalidade é tratado também por métodos de escrita profundamente racionais, e parece ser uma constante também. Eu resumiria todos estes aspectos que temos estado a referir como um processo criativo muito ligado à criatividade gótica. Embora Poe utilize muitos clichês do gótico para subverter o gótico tradicional inglês e criar algo muito próprio. Mas, desde logo, a representação paradoxal da arte e o lado negro da criatividade são constantes. A atitude estética de Poe, também de ver na destruição a origem da criação, ao que Susan Manning chamou nihilismo criativo, é também muito recorrente. Há algo que eu referi na Eureka já relativamente à origem do universo, na unidade original da primeira coisa está a causa secundária de todas as coisas, com o germe da sua inevitável aniquilação. A existência de uma força destruidora imanente sempre ao ato criativo, e a arte e artistas sujeitos ao tal impulso perverso que já referimos nos contos anteriores e que vimos. Em relação aqui a uma questão também interessante, é a similitude entre os seus narradores, por vezes narradores que são criminosos ou que praticam um crime, acabam por ter um mesmo tipo de discurso, ou a sua concepção de discurso é semelhante aos narradores que são artistas, e o que nos leva a concluir, como o Jonathan Auerbach aqui diz, a concepção do processo criativo de Poe tem uma grande semelhança com o processo de agir dos seus criminosos e detetives. Mais uma vez, a questão da arte que se alimenta da tendência humana para o mal é constante. O alcance ético da ficção de Poe é muito importante. Ele cria uma cosmologia moral em que a dor é a base da vida e a morte o único alívio da condição grotesca da perversidade.
Portanto, neste aspecto ele transcende, utiliza os processos transcendentalistas que são por si até muito criticados por vezes na sua ficção, mas aqui neste aspecto ele segue este espírito do transcendentalismo. Ah, acaba também por, pela a sua obra ser um desafio à moral convencional, pois do horror nasce o prazer estético e do contacto com o crime surge o desejo de beleza e virtude supremas. Num dos conhecidos contos, O Enterro Prematuro, refere-se que do mal procedeu o bem, portanto, este iluminismo invertido em que das trevas vem a luz, algo que Milton já tinha referido e que Mary Shelley acabou por também herdar, enfim, por esse motivo dedica o seu Frankenstein ao poeta já Milton. Depois temos aqui que o autor ironiza os excessos de um certo idealismo negro romântico conduz o artista à loucura da arte, e este é também um aspecto recorrente e muito característico na obra de Poe. Os seus conceitos estéticos ficaram muito expressos na sua filosofia da composição, no princípio poético também. Devo dizer que já Edmund Burke tinha lidado um pouco com estes conceitos ao dizer que tudo o que é terrível é também sublime, nesta filosofia sobre o sublime e o belo, enfim, anterior aos contos de Poe, que será relevante. John Ruskin, por seu lado, em 1853, também, enfim, acaba por repetir um pouco esta teoria estética, a tendência de deleitar-se com imagens fantásticas e cômicas, bem como imagens sublimes, é um instinto universal da imaginação gótica. De uma forma mais contemporânea, temos esta obra de Horner e Zlotnick, intitulado Gótico e, enfim, uh, esta conjugação entre o gótico e o cômico, de 2005, onde se refere que, em vez de se estabelecer uma separação entre textos góticos sérios e cômicos, talvez seja melhor pensar na escrita gótica como um espectro que, por um lado, produz textos de terror, contendo momentos de histeria ou alívio cômico, e, por outro, obras em que há sinais claros de que nada deve ser levado a sério. Isto é muito o tom de Poe, em que nos parece, em muitos casos, rir-se de si próprio. Eu vou passar agora a algumas imagens que têm servido de ilustração, neste caso ao corvo, seguidamente a outras, a certos contos. Neste caso temos o Gustave Doré, temos aqui as ilustrações de Harry Clarke, o artista inglês que se dedicou a ilustrar muitos dos contos do autor, neste caso Legia. Também aqui outro conto muito conhecido, Cascofa Amontilado. O Enterro Prematuro também. Aliás, eles foram, quase todos os contos mais importantes foram ilustrados por Harry Clarke. Seguidamente, eu vou só muito rapidamente passar por alguns contos ligados à comicidade, ao sarcasmo, ao humor, isto para provar que Poe não se dedicou somente ao terror e que o humor acabou por estar em consonância com este foco no terror da alma. Ele acabou por conseguir, através do humor, uma evasão desses horrores, desses fantasmas. Hum,
Temos aqui uma lista que ainda inclui os denominados contos de Folio Club, onde se integravam vários contos cómicos, humorísticos. Hum, eu já passarei a uma lista em português para se tornar um pouco mais perceptível o tipo de títulos. Hum, aqui também temos. E temos aqui os títulos traduzidos em português, dos quais destaco um pouco a certa comicidade de alguns deles, o Duque de l'Omelette, por exemplo, Bombom, hum, eh, enfim, nunca aposta a sua cabeça com o diabo, a vida literária do Morgado Coisa e tal Bob, e algumas palavras com a múmia, enfim, são vários, quase sempre muito críticos e, para exemplo, eu apenas não querendo demorar e absorver muito esta conversa nesta temática, mas temos aqui este Nunca aposta a sua cabeça com o diabo, que foi transposto para uma curta-metragem pelo realizador Fellini, não é? Também que critica os floreados estilísticos das revistas da época, sobretudo Carlyle e os transcendentalistas. Um Conto de Jerusalém é um pastiche do romance histórico de Horace Smith, de lá. Também Nunca aposte a sua cabeça com o diabo e a vida literária do Morgado Coisa e tal. Bob satiriza a facilidade com que se escrevem e publicam artigos com base numa colagem de frases de outras pessoas, coisa que infelizmente hoje ainda ocorre. Um, o Duque de l'Omelette satiriza os preciosismos de Nathaniel Parker Willis, que era um editor da American Monthly Magazine, isto porque Poe foi também um editor de revistas e um jornalista e conhecia muito o meio e satirizou muito todos estes personagens. Algumas passagens da vida de um leão também se dirige a Willis e depois tornara-se num verdadeiro leão entre a elite da sociedade inglesa e escocesa. O Diabo de Torre Tocino critica também um dos presidentes dos Estados Unidos. Bombom é uma crítica a Platão e Aristóteles, imagine-se, e ao escritor Thomas Carlyle. Por que razão o François anda sempre com a mão ao peito? É uma temática de um Campónio que ascende a barão e, portanto, também é ridicularizado. Encher de X um parágrafo é uma crítica aos jornalistas. Sátiras políticas também existem, o Quatro Animais e um Homem, Cão e o Pardo, enfim, o alvo é outro presidente americano. O Homem Acredito que For Ousado ataca também o vice-presidente Richard Johnson e a sua participação numa escaramuça com os índios. Os Óculos é uma comédia de enganos, uma sátira não só à literatura e ao humor romântico, mas também ao humor à primeira vista. Eu destacaria este conto, em todos estes contos satíricos, ah, destacaria este como escrever um artigo para Blackwood, porque é bastante engraçado e tem a ver com a escrita e com aquilo que não se deve fazer na escrita e que aqui é ironizado. Então, sob o nome irónico de Psique Zenóbia, ataca-se Margaret Fuller, académica crítica literária e figura de proa dos transcendentalistas de Boston, Cambridge e Concord. Crítica também é uma crítica aos clichês sensacionalistas usados pela revista Blackwood, em inglês, aliás, uma revista publicada em Edimburgo. Método aconselhado seria o de uso de corte e colagem para construir um texto a partir de segmentos já publicados, além de inserção de abundantes e famosas citações.
E, temos aqui como algo importante, seria o modo como deveriam ser anotadas sensações fortes. Isto são os clichês de que Poe, fugiu, na verdade. De destacar algo que já uma nossa colega aqui referiu e muito bem, minha querida Valdegato, o gosto de Poe pelos jogos de palavras, de sons, ele que adorou puzzles e criptografia e também puns e silly names, e temos aqui em vários contos nomes que são compostos do alemão, como o que eu aqui refiro e que sou incapaz de ler, mas é muito engraçado. E temos outros contos, o Mister Convolvo, Luz Gôndola, num dos contos do Folio Club, também, e o Dr. Moneypenny, o Doutor Tostão Furado, que faz parte deste escrever como escrever um artigo para Blackwood. Em algumas palavras, com a múmia, também existe uma personagem denominada Count Alamistakeo, e também um dos meus preferidos é o Duque de L'Omelette. Uh, para referir aqui também alguns autores herdeiros da tradição gótica ou grotesca que não se limitam a estes que aqui apresento, como Lovecraft, Shirley Jackson, Straub, Rice, Stephen King e os ingleses Angela Carter, o Patrick McGrath, Ian Banks, Alistair Gray, escrevem sempre usando um modo gótico-cómico ou gótico-grotesco. É claro que além destes escritores existem outros mais, e recentemente também. No cinema temos Tim Burton, de uma forma mais direta, será o herdeiro mais direto de Poe, relativamente. Relativamente à influência dos seus contos policiais, é claro que é muito conhecido esta, esta herança a partir de Dupin, o detetive que aparece pela primeira vez nos assassinatos da Rue Morgue e que foi precursor de outros detetives como Sherlock Holmes e de Arthur Conan Doyle, e também de Poirot, de Agatha Christie, não é? Noutras artes, as influências fazem-se sentir a vários níveis, devo dizer até a banda desenhada hoje em dia, mas eu começo por esta primeira adaptação cinematográfica de Epstein, de Queda de Casa de Usher, que é um filme mudo, experimental, onde podemos encontrar uma atmosfera onírica e uma poesia cinematográfica muito, muito originais. Depois, ele já tinha sido aqui evocado por mim, o Alfred Hitchcock, uh, nesta posse, evocando o corvo, claro, com certeza. E aqui nós temos o realizador assumindo aqui a influência do suspense dos contos de Poe, afirma que se ele filmasse a Cinderela, todos procurariam por um cadáver, e se Poe escrevesse Bela Adormecida, todos procurariam por um assassínio. A sua admiração por Poe devia-se ao facto deste, na verdade, escrever uma história totalmente inacreditável, contada com uma lógica extraordinária, que parecia que o mesmo nos poderia acontecer no dia seguinte. Temos aqui algumas das imagens célebres das sessões de TV, de cinema, em que um, Hitchcock se apresentava de uma forma muito sarcástica. As suas piadas cruas são subejamente conhecidas, não é?
e na verdade, ele chegou até a referir uma vez que o público se arrependia quase sempre de 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 se ter rido de uma cena onde depois alguém era morto. E isto é, na verdade, o humor negro de Hitchcock, e uma herança de Poe, claro. Temos aqui uma imagem que se encontra na cena Psycho ou Psycho do realizador e que apresenta a mãe de Norman Bates, numa imagem também bastante grotesca entre o cómico e o trágico. Claro, deste género também do grotesco e da fusão entre tragédia e comédia, será também o Allen. Não podemos ver uma correspondência totalmente direta, mas sente-se em muitos filmes essa ligação, enfim, desde a Annie Hall até a Ana e as suas irmãs, aos Crimes e Escapadelas, onde há essa a expressão de felicidade humana, que na verdade é uma reflexão do autor, que a felicidade humana não foi incluída no desígnio da criação e, portanto, o universo torna-se totalmente indiferente à presença humana. Isto é um pensamento que Poe muito incluiu também nos seus contos. Temos outras adaptações, neste caso a francesa, aliás, é um conjunto, é uma adaptação de várias histórias de Poe, e protagonizadas por atores famosos, como aqui eu refiro. Portanto, a adaptação foi, foi feita pelo Fellini, o Imal e levada. Claro que Tim Burton é o é o herdeiro mais direto, como já vimos, não só, mas com esta curta-metragem Vincent, de 1988, que é uma homenagem a Vincent Price, que sempre, enfim, entrava nos filmes, adaptados por Roger Corman. Dario Argento e Romero, realizaram também este filme a partir de 2 contos, aliás é uma mistura também de influências de contos de Poe, mas sobretudo os factos no caso do Senhor Valdemar e também do Gato Preto, onde a personagem central é um fotógrafo de nome Roderick Usher. Temos aqui também outra adaptação, não será uma adaptação, mas uma influência e uma inspiração absorvida pelo cinema já de 2012, de James McTeague, O Corvo, e então refere o século, os cenários referem a época de Poe, século XIX, em Baltimore, um assassino comete crimes nos contos de Poe. Na verdade, é protagonizado por John Cusack, como vemos aqui. Houve também uma série recente, entre 2013 e 2015, The Following, protagonizada por Kevin Bacon, também esta série bastante conhecida, com um brilhante, carismático e psicótico serial killer, especialista em Poe, que ativa um culto de crentes que seguem as suas ordens, aliás. Depois de Pale Blue Eye, de Scott Cooper, com Christian Bale a protagonizar este filme, Nova Iorque em 1830, é um detetive que investiga também uma série de assassinatos com a ajuda de um jovem Edgar Allan Poe. Temos a série que atualmente ainda está a passar, A Queda da Casa de Usher, de Mike Flanagan, que tem tido muito sucesso e, sobretudo, os nossos alunos são grandes seguidores e não só.
Temos a nível da música, as óperas de Debussy, que partiram de 2 contos de Poe aqui mencionados, também A Queda de Casa de Usher e o Diabo na Torre do Sino. Temos aqui também um musical de Eric Wolfson, é um musical de 1976. De Philip Glass, é também conhecida esta obra da Queda de Casa de Usher, é baseada na história, e portanto foi também uma ópera. Aqui uma peça mais ligada ao jazz, de John Zorn, The Hermetic Organ, 2019. E terminaria com este álbum de Lou Reed, de que muito gosto, já de 2003. Isto porque o Lou Reed se interessou bastante pelo impulso destrutivo de Poe e no próprio álbum ele incluiu esta ideia. Pela qual justifica a sua homenagem ao autor de O Corvo. Então ele diz que obsessões, paranoia, atos intencionais de autodestruição são atualmente constantes. Poe é um escritor particularmente mais sintonizado com o nosso tempo do que foi com o seu. E na verdade, penso que esta é uma verdade incontestável, o que também se associa ao facto de Allen Ginsberg ter dito um dia que tudo leva a Poe. Muito obrigada. Muito obrigado eu, Antónia, pela sua, enfim, detalhada abordagem dos contos do Poe e os seus ecos posteriores. Havia uma questão que eu gostava de colocar que tem a ver com, por que razão é que acha que ele demorou tanto tempo a ser reconhecido nos Estados Unidos? Exato, exato. Esse é um facto. Uh, Muitíssimo, ele tinha, na American Renaissance, ele refere aqueles 2 grupos de yes sayers e no sayers, e que é bastante interessante como ele caracteriza a geração de escritores do século XIX, que são os pioneiros enfim, da literatura norte-americana, e de um lado ele coloca Emerson, Thoreau e Walt Whitman como yes sayers, e em no sayers ele coloca Edgar Allan Poe, Hawthorne e Melville. Eu creio que este triunvirato de escritores, nenhum, talvez só o Hawthorne, tenha sido bem reconhecido. Isto porque eles eram bastante contracorrente relativamente à cultura estabelecida de então, que tinha Emerson como seu símbolo máximo a nível intelectual, não é? E, e Poe e o próprio Melville contrariaram bastante a filosofia emersoniana, por vezes aproveitando do transcendentalismo muitos aspectos interessantes, mas outros que não lhes interessavam tanto, eles inclusivamente criticaram e recusaram-se a seguir. Eu creio que é por isso que estas vozes também são tão bem acolhidas hoje em dia pelos contemporâneos e influenciaram autores contemporâneos de várias gerações a partir do século XX, não é? E tiveram um grande impacto, sobretudo Poe, nos simbolistas franceses, não só em Baudelaire, mas o André Breton, naquela antologia do humor negro, ele cita Poe,
refere que, embora com aquele problema do álcool, Poe era o autor do Corvo. Não se esqueçam que ele, embora na verdade vítima desse vício, ele não deixou de ser considerado como alguém de muito valor e que inovou a nível das temáticas que trabalhou e da forma com que usou. Tudo bastante original. Devo dizer que mais na prosa do que na poesia, porque ele na poesia penso que gostaria, eu teria o desejo de imitar um pouco os poetas ingleses, a geração dos românticos, não é? E na prosa ele acabou por se soltar de certas amarras e inovar bastante a nível temático, com esta questão deste tema da perversidade, que só Freud mais tarde, na sua obra Para Além do Princípio do Prazer, viria a falar desta duplicidade de impulsos humanos e desta contradição. E, na verdade, ele antecipou muitas temáticas que o gótico contemporâneo iria tratar, como a irracionalidade, o inconsciente daí tão bem aceito pelos surrealistas franceses naquela época, e, portanto, o modernismo acaba por absorver muito daquilo que Poe criou no século XIX. Aliás, o D.H. Lawrence, naquele livro sobre a literatura norte-americana, ele refere que estes autores são modernistas antes do modernismo. E este foi o seu problema, por vezes, em serem pouco bem recebidos na sua época. Um, na verdade, penso que era uma dificuldade muito grande o público leitor da época de Poe, do século XIX, entender estes contos como nós os entendemos hoje e como o Poe, enfim, teria por intenção que os leitores do seu tempo os entendessem. Acabou, ainda há pouco referiu a questão dos contos e antes tinha falado também que a própria questão da racionalidade. Qual é que é o papel que você lhe atribui em termos de teorizador, ele próprio enquanto teorizador? Você fez referência a vários ensaios dele, está a pensar especificamente em relação ao conto. Até que ponto é que as reflexões que o Poe fez continuam a ser profunda, enfim, quase que a definir um determinado canon daquilo que nós consideramos ser um conto ainda hoje em dia. Uhum. Sim, eu diria que, na verdade, os ensaios que Poe escreve, hum, não sei se eles não existem mais para, lá está, firmar a sua, ser um motivo de afirmação perante a geração de críticos de literatura e também os seus pares. Porque, inclusivamente, a filosofia de composição, ele chegou a dizer numa carta que, atenção, não é através destas minhas explicações que ninguém com sensibilidade vai entender o meu poema O Corvo. Ou seja, isto é mais para aquelas senhoras do século XIX que, na verdade, precisavam de que tudo lhes fosse explicado para entrarem de uma forma mais fácil em certas complexidades que ele próprio não entenderia, não é? Que ele próprio não entenderia. Um, de modo que, não sei, eu vejo os ensaios como meios muito interessantes e até académicos de estudo dos seus contos e que são muito válidos
para os contextualizar a nível teórico e estético, mas leio-os mais como um desejo de afirmação de um autor que não se sentia muito bem aceite no seu tempo. Creio que o valor de Poe está muito nos contos em si, na imaginação e na originalidade com que os produziu, e não creio que nenhum dos seus ensaios os explique totalmente ou sirva de uma forma, enfim, mais coerente para lhes dar um certo sentido. Mais preciso. Eu acho que o valor deles está na ambiguidade, está no simbolismo, está nessa modernidade que todos têm e que acaba por se valorizar na ausência de uma explicação racional e direta. E, portanto, são obras de arte modernas, com toda a sua ambiguidade e pluralidade de sentidos, que aliás o simbolismo de Melville e também de Hawthorne conseguiu atingir, não é? Não sei se Sim, senhor. Muito obrigado. António, eu quero agradecer-lhe imenso. alguma heresia, digamos assim. Mas o Paulo dizia que as heresias de tudo o que era didático para ele não era interessante, portanto, Exatamente, que, exatamente. na verdade, eu procuro também não ultrapassar muito esse seu desejo. Contrariar o seu desejo, digamos assim. Então, António, agradeço imenso esta sua partilha connosco. Quero recordar que estas sessões ficam gravadas e, portanto, em breve, quem quiser poderá aceder e quem possa não ter tido a oportunidade de estar connosco hoje pode aceder a estas conferências através do site da Cátedra e, portanto, inclusivamente divulgar junto dos vossos alunos, que certamente terão interesse em conhecer melhor determinados aspectos de alguns autores que poderão não conhecer tão bem. E por isso mesmo, uma vez mais, agradecendo à nossa colega Antónia Lima pela sua disponibilidade. Despeço-me e até breve. Foi um prazer. Muito obrigado. Prazer.